de volta com o nosso programa Entre Amigos, sempre aqui através da TV APRP, onde estabelecemos esse diálogo aqui com o nosso querido amigo, o médico gerontólogo geriatra Dr. Cláudio Neves. E como é de praxe, ultimamente, os últimos assuntos que temos pautado aqui é justamente sobre a tal da Covid-19. E há um estudo que remonta aí pelo menos um mês mais ou menos, que atestou que durante o período da pandemia cresceu muito os casos de morte sobre a doença cardiovascular. A que se deve isso, doutor Cláudio? Satisfação muito grande, mais uma vez, tê-lo conosco. É um prazer muito grande estar conversando algo importante que envolve a questão de vidas, né, em função da pandemia, mas, Luígue, que é importante salientar, mortes não contabilizadas no dia a dia e não discutidas pela mídia, pelo jornalismo, com a ênfase que deveria se dar, que são as mortes por não Covid em função do distanciamento. Tem estudo em vários países já mostrando que esse índice é altíssimo e no Brasil também já se começa a ter estudos e em São Paulo, você colocou bem esse estudo aí, mostra um aumento de quantos por cento? 70%, 70%, né? 70% da mortalidade por doenças cardiovasculares. É bom salientar que as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Apenas hipertensão, gente, somente hipertensão, ele tem um índice de mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, que se aproxima de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. A hipertensão ela é silenciosa, em 80% dos casos. As pessoas têm pressão alta e não sentem sintomas. E muitas vezes o primeiro sintoma ele ocorre já diante de uma morte súbita, né? É um mal-estar e uma morte em função de uma crise hipertensiva. Então, durante o isolamento, né, o que é que aconteceu? As pessoas deixaram de fazer acompanhamento. Então, pessoas que tinham arritmia cardíaca deixaram de ajustar a dose de remédios, pessoas que tinham arritmia ou que não tiveram, passaram a ter até pelo estresse da pandemia, não tiveram essa arritmia diagnosticada, postergou-se o tratamento, deixou de tomar remédios para arritmia, anticoagulantes, essas pessoas tiveram óbitos. Então, pessoas com hipertensão, com diabetes, arritmias, essas pessoas, infelizmente, não tiveram acompanhamento adequado e vieram a óbito. Isso é o que aconteceu, que se constatou já em vários países e também no Brasil, e esse é o estudo feito no estado de São Paulo, que nos preocupa muito. Por quê? Será que essas mortes vão ficar somente durante a pandemia ou muitas pessoas vão demorar a compensar as doenças que podem trazer mortes até depois da pandemia? Então a gente tem que estar atento a isso. O alerta é, não deixe de fazer seu acompanhamento, principalmente as pessoas que têm fatores de risco, né? Fatores de risco silenciosos. Nós temos que tratar os fatores de risco silenciosos, assintomáticos, que é o açúcar que sobe, que não tem sintoma, é o colesterol alto sem sintoma, é a hipertensão, que é a que mais mata sem sintoma. Então é muito importante estar acompanhando isso. E o que é que aconteceu? As pessoas durante o distanciamento na pandemia ficaram isoladas em suas casas, não procuraram assistência médica e o que é que aconteceu? Não ajustaram dose, não identificaram, não diagnosticaram no tempo correto e o número de mortos aumentaram em função dessa ausência. Mas você atribui isso aí a uma coisa meio que atabalhoada, um planejamento, uma coisa que não deveria ter sido feita do jeito que foi feita no início lá, aí remonta o que? 4, 5 meses, final de fevereiro, início de março. Você acha que se a coisa fosse feita de forma adrede e pensada, né, esse isolamento que foi feito de forma antecipada, será que isso aí não tem muito a ver, não? Muito bem, é muito bem colocado, você colocou muito bem. Nós realmente tivemos o quê? Tivemos uma falta de planejamento, uma falta de preparo. Nós observamos um mundo despreparado para receber esse desafio que foi a questão da pandemia pelo coronavírus, o Covid-19. Nós assistimos países com dificuldade em definir um protocolo, a própria Organização Mundial de Saúde titubeando em definir condutas, horas aprovando pesquisas, horas pedindo para repetir pesquisa, horas condenando pesquisa, voltando atrás. Se a gente assiste o órgão maior da saúde mundial falando, errando e vacilando, os países também ficam e os gestores públicos também ficam indefinidos. E aconteceu isso. Então o que é que aconteceu? Faltou no início da pandemia uma colocação séria. Distanciamento sim, certo? Negligência não. Era para que se houvesse um alerta para as pessoas com fatores de risco, que não deixasse de fazer seu acompanhamento, que mantivesse
mantivesse o distanciamento, mas que procurasse assistência médica para acompanhamento das situações de risco, para que não houvesse um crescimento desse tipo de mortalidade que infelizmente aconteceu e que pode continuar ainda com sequelas. Pessoas que tiveram a pressão alta por 4 meses podem ter deixado sequelas a nível de cérebro, micro AVC cerebral, que a gente pode discutir em outro programa aqui, demência vascular, lesões em outros órgãos, cânceres que deixou de ser diagnosticado, que nós temos que discutir, acho que em outro programa também sobre cânceres, é importante a gente fazer sobre isso, né? Aí, então o que é que acontece? Houve uma repressão, as pessoas deixaram de fazer seus exames preventivos, deixaram de ajustar doses de medicamentos, de realizar exames para monitoramento da questão dos fatores de risco, e houve sim um aumento da mortalidade. Faltou, você está certo, Rodrigo, faltou um bom planejamento, um protocolo com coragem, um protocolo que dissesse os grupos de risco, principalmente os grupos de risco que são diabéticos, hipertensos, idosos, que não houvesse negligência no acompanhamento, que houvesse o distanciamento e com acompanhamento com critério, com segurança, era o que deveria estar acontecendo. Houve realmente apenas uma ordem única, distanciar simplesmente, e o distanciar simplesmente levou efeitos colaterais que agora começam a surgir os números, que eu não sei se vão dar tanto destaque como deram na pandemia em relação à questão do vírus. Quando o protocolo estabeleceu o isolamento, interessante é que o médico com especialidade, ele também se auto-enclausurou. Aqueles médicos, principalmente os médicos acima de 60 anos, né? E quem foi que mais trabalhou durante o período da pandemia? Foi justamente aquele médico no pronto-socorro, que está ali no hospital, no dia a dia, estagiários, enfermeiras. Eu acho que isso aí também contribuiu e muito. Eu precisei de um determinado médico durante esse período, eu precisei de um tratamento dentário, eu estou citando apenas como exemplo, e não tive. Já imaginou você com a dor de dente daquele tipo mesmo, que você vai nas nuvens a pé e volta, e não teve? Quer dizer, que todos eles se auto-enclausuraram. Mas houve a omissão das autoridades. Sim, pois todas, até judiciário. A falta do planejamento de dizer, unidade de saúde é prioridade. Não é para deixar fechada, né? Era para exigir que as clínicas mantivessem abertos seus sistemas, seus exames, que as pessoas tivessem a opção, a liberdade de realizar, fazer um teste ergométrico ou não, de fazer um exame de laboratório ou não, de ter o direito à sua consulta ou não. Foi informar. O cidadão tem que ter sua liberdade, né? A gente tem que preservar aqui a liberdade, a democracia, que é muito importante. Então, orientar o distanciamento, orientar o isolamento, mas para aquelas pessoas com risco, que têm doenças silenciosas, que têm risco de perder a vida, como tem várias pessoas e perderam, que a gente viu aí nos estudos, essas pessoas, elas deveriam ter tido a orientação também das autoridades, no sentido de buscar manter o monitoramento de sua saúde com segurança, com todos os critérios de máscara, higienização com álcool gel, horário adequado, evitando superlotação, mas que não houvesse um grande, como aconteceu, negligenciamento no acompanhamento das doenças crônicas. O que a realidade que aconteceu é que deixou-se de acompanhar por 4 meses doenças crônicas que a falta de acompanhamento levou à perda de vidas. Essa é a verdade. Então nós temos hoje um relato das mortes causadas diretamente pelo coronavírus, e infelizmente agora nós temos os números que começam a aparecer das mortes indiretas em função da pandemia. Essas mortes indiretas podiam ter sido bem menores se houvesse realmente um posicionamento mais criterioso, mais técnico, das autoridades em todo o mundo. Essa é uma realidade. Esse estudo que atestou um aumento em 70% das mortes cardiovasculares, você não acha que a Associação Brasileira de Cardiologia, nesse período aí, ela não deveria ter feito alguma coisa para alertar? Ela fez. Se você acompanhar, vai ter entrevista de colegas médicos, cardiologistas, outros, colocando sobre isso, Sociedade de Cardiologia, desde o primeiro mês, da diminuição de pessoas em busca do monitoramento, só que não houve um eco proporcional, um alerta proporcional das autoridades e até da imprensa nesse sentido. Então, houve simplesmente isolar somente. Então, isolar somente levou, é como se você desse o medicamento e não observasse os efeitos colaterais. Você tinha que orientar, você quando vai dar um medicamento ao paciente, você tem que orientar o melhor horário, a melhor dose. Então, a dose de isolamento pode ter sido exagerada para algumas pessoas. Pode não, certamente foi exagerada, e esse isolamento exagerado para algumas pessoas levou à perda de vidas que poderiam ter sido evitadas. E você veja o que houve aqui no Brasil, né? Muitas mortes. Agora, diferentemente de um país tipo
a Suécia, por exemplo. Vou pegar esse adendo aí, lembrei agora. A Suécia não adotou protocolo nenhum. Simplesmente ignorou o que foi repassado para o mundo inteiro através da OMS e a Suécia houve um número exagerado, talvez a maior perda de pessoas mortas por coronavírus em nível mundial, salvando, claro, que as devidas proporcionalidades. A Suécia é um país pequeno, um país da Escandinávia, tudinho, mas depois que eles entenderam que deveriam adotar um determinado protocolo, quando nada, pelo menos o tipo do protocolo que foi adotado aqui no Brasil. Aí eles voltaram. Resultado, aí coibiram, frustraram as mortes e eles estão agora num equilíbrio. Eu acho que esse tipo de coisa, doutor Cláudio, você colocou com bastante convicção, deveria ser feito realmente um planejamento mais detalhado, mais minucioso, para que a gente não sofresse as consequências tão danosas como a gente vem sofrendo ainda. Com certeza, e aí vale o alerta. É importante que a gente tenha, nesse momento, a gente traga alguma informação, algum aconselhamento que seja útil. Então, o aconselhamento que fica, Ludwig, é aquelas pessoas que sobreviveram, graças a Deus, à pandemia e que têm risco em questão de saúde, risco vascular, risco de um câncer, que terminando agora e já podendo com a flexibilização, que elas não posterguem, né, e procurem realmente realizar os exames que deixaram de realizar durante o distanciamento, esse período. Podendo aí diagnosticar o mais cedo possível situações silenciosas, doenças silenciosas que possam, se não tratadas, levar a agravamento e até perda de vida. Então a gente precisa alertar a população, a gente tem que ser útil nesse momento, agradecer aqui o espaço, para que a gente diga às pessoas, aquela mulher que não fez sua mamografia, que procure fazer, né, em todas as idades indicadas, não somente idosos, os homens também, principalmente a partir dos 40 anos de idade, a questão de avaliar a questão de risco vascular, fazer sua avaliação cardiológica, da próstata, a mulher, os exames ginecológicos. É importante colocar em dia esses exames, porque nós vamos ter, pode ter certeza, a mola foi apertada e a gente vai ter agora um volume grande de pessoas em busca disso, do atraso no acompanhamento e possivelmente o sistema, tanto particular como público, vai receber uma carga maior de pessoas em busca de compensação, principalmente em função dessas notícias que começam a surgir. Então as pessoas vão começar a entender, essa notícia vai crescer, morreu muita gente por não Covid porque não acompanhou a saúde, e eu não fiz o meu acompanhamento, e essas pessoas vão começar a correr procurar. Então é importante que procure com cautela, sem estresse, com um bom planejamento para colocar em dia a avaliação de sua saúde e evitar que doenças silenciosas possam avançar e tirar mais vidas em nosso país. Doutor Cláudio, eu agradeço mais uma vez. Fique conosco. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos.